Seja muito bem-vindo ao Review, esse canal que a gente fala sobre livros, sobre leitura. Coisa Estamos boa. aqui juntos, eu e Em Iago. São Paulo! Aproveitando fazer, como é que é? Collab, né? pessoal? Collab é o nome de... Não é collab do canal. Não é collab que a gente faz a mesma equipe do É canal. complicado né? ser collab, né? Mas eu moro no Ceará, Jorge Lucas mora em São Paulo e estamos aqui unidos por uma força cósmica que nos une nesta terra plana, certo? Pra juntos falarmos sobre não ler. Olha só. Você gosta muito de ler, a gente dá dica de bons livros, mas não dá pra ler tudo. Mas enfim, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Fica aí. Que o vídeo de hoje, ó, tá contraproducente. Não leitor. Vamos lá, a ideia é o seguinte: a gente tem muita coisa pra ler. Uhum. Existe um número limitado de livros, já disse o sábio Salomete, certo? E a gente às vezes tem que saber selecionar a leitura. E às vezes a gente tá lendo um livro que já não tá dando certo, o negócio não tá bom, tem temas que a gente quer e tem livro demais. Tudo bem, a pergunta que fica é, cara, quando desprezar um livro? Quando desprezar parte de um livro? Quando desprezar um tema? Quando não ler? Cara, mas isso é muito complicado. É. Porque, por exemplo, se você for pensar, vamos pensar baixo assim. Editoras brasileiras, livros reformados, você vai filtrando assim. Você pega, sei lá, às vezes uma editora só. Os lançamentos do ano apenas, Não dá. você já não dá conta, entendeu? Dá não. Tem os... Ler tudo que a Fiel publica. Cara, trabalho. não- Ler tudo que a Vida Nova publica. Você não consegue, não consegue. Ler tudo que a cultura cristã publica. Fora os livros clássicos que você quer ler, fora os livros não cristãos que você precisa ler. Enfim, a Você questão não vai ler tudo que você quer. não dá. Às vezes você não consegue ler nem o que tá na sua casa. Eu não dou. Vamos lá, né? Não- Todo não mundo dá. pergunta lá no dia. Iago, você leu todos os livros aí atrás? Não é? Cara, eu li alguns. Eu li uma parte. Li Quanto? todas as capas, todos os títulos. Aí, Iago, então você fica comprando livro pra enfeitar, é? Não, tem muito material que é de consulta, muito material que eu leio, muito material que eu realmente consulto e leio com frequência. Agora, ninguém leu toda a sua biblioteca. Ninguém que tem uma biblioteca leu toda a biblioteca. E alguns livros estão lá para serem lidos, mas ainda não foram. Porque você falou, opa, eu vou dar uma aula sobre isso aqui, eu quero escrever sobre isso aqui, eu quero estudar isso aqui mais tarde. Você vai. É útil de mudando. alguma forma, né? Exatamente. Mas nem todo mundo leu tudo que tem. Como é que você seleciona na tua própria biblioteca o que você vai ler? Ou então, como é que você escolhe aquilo que você não vai ler? É que isso é uma questão importante, né? Ah, cara, isso aqui eu não quero estudar, não vou gastar meu dinheiro com isso aqui. Você tá na livraria, não é? Você tem que selecionar esse ou aquele. O dinheiro é um bem escasso, É. certo? Você tem que saber onde colocar o seu dinheiro quando você tá falando de literatura. E o tempo também. Você não tem todo o tempo do mundo para ler todos os livros que você gostaria. Nossa, quando eu tava começando a ler, eu era muito fominha, assim. Eu queria pegar tudo e vou ler todo e... E que bom, no começo às vezes é bom. Pra quem tá aprendendo, né, Sim. é importante você conhecer um vasto campo. Mas eu comecei a perceber que eu precisava frear um pouco, selecionar mais. Enfim, a gente quer comentar um pouco aqui sobre alguns princípios para ajudar você, ou talvez te dar alguma A não ler. orientação do que não ler. Não leia tudo, você vai entender. Vamos lá. Primeiro ponto. Livro fraco. Um livro que você tá lendo e não tá acrescentando mais nada. É aquele livro que você lê e você você já aprendeu bastante daquele assunto, você viu muito do mesmo e você percebeu que nada que foi acrescentado ao seu conhecimento, ao seu entendimento. Você tá lendo e é tipo comer papel, tá ligado? Você tá comendo e não tá dando nutriente pra nada. O Adler tem um princípio sobre isso. Logo no início do Como Ler Livros, o Adler é uma grande referência, né? Meu Deus, como ler livros? Se você Olha quer saber só. sobre leitura, Esse rapaz é bom. rapaz, ajuda. Esse é pra ler. E ensina muito sobre como não ler também. É verdade. Um princípio que ele aborda aí, todo, logo no todo início... marcadinho. Esse aí foi todo estudado, marcadinho. rapaz. Isso aqui não foi não lido. não, Isso não, aqui não. foi lido de verdade. Ó, olha, notinha. Parabéns, senhor Jorge, o livro inteiro Fiz marcado. o dever de casa. O Adler, logo no início do livro, ele faz uma diferença entre uma leitura para informação e uma leitura para entendimento. Às vezes a leitura para informação são apenas fatos, aquela coisa que não exige muito esforço intelectual, e leitura para entendimento é algo que vai te acrescentar. Ele gosta de usar uma ilustração, por exemplo, de um livro que está acima do seu nível. E você lê aquele livro que está acima de você e esse
ao fazer essa leitura, nesse esforço, esse livro vai te elevar à altura dele. Então existe determinada leitura que contribui nisso. Só que também existe leitura que você quase consegue prever o argumento do autor. Você já tá lendo, já entendi o que ele quer dizer. E você já ele sacou se repete. E às vezes isso pode acontecer por causa de duas coisas. Pode acontecer por causa da fraqueza do próprio livro. O livro é ruim objetivamente. E em segundo nível, é por causa, às vezes, do nível do leitor. Exatamente. Você já leu muito aquilo, você já estudou muito aquilo, você já conhece aquelas coisas. Não aguento mais o mesmo. Tem toda uma coisa que se fala muito sobre aquela coisa do 80-20, assim, 80% do resultado vem com 20% do esforço. Olha aí. Né? Às vezes a gente gasta um tempo de leitura imenso em um tipo de material que traz quase nada de retorno, sabe? Você já fez tudo, já leu muito sobre aquilo, talvez fosse mais prudente você gastar tempo com outra coisa. A não ser que você esteja fazendo um trabalho sobre aquilo, você tem um interesse acadêmico de saber exaustivamente sobre aquela questão. Agora, se é só mais um assunto que você quer ter um conhecimento geral, ou até relativamente profundo, mas no nível normal, né, talvez seja bom você não ler certas coisas, conhecer os livros principais, aqueles livros que tem mais referência, mais renome, que tem uma qualidade maior, e deixar de lado as coisas, os repetecos, as coisas menos importantes. E o segundo tipo de livro pra você não ler, digamos assim, são aqueles livros mais pesados, aquele livro que você abre pra ler e você, rapaz, o que diabo é isso? O que eu tô fazendo aqui? Muitas vezes acontece você pegar um livro pra ler e o livro tá muito acima daquilo que é a tua capacidade. Isso não significa que você tem que fugir de todo livro que parece muito difícil. Exatamente. A ideia não é essa. Mas alguns livros ainda não são pra você. Alguns livros são pra maturidade, alguns livros estão respondendo perguntas que você nunca fez. É verdade. E às vezes é bom você ter contato com esse tipo de livro no primeiro momento pra você saber onde é que você tá. Então, por exemplo, quando eu comecei a ler Doiver, e não entendi bulhufas do que o livro tava falando. Tentei ler outra coisa e tal, não tava dando. Eu podia insistir. Falei, não quero saber, vou terminar esse livro. Vou ler mesmo, vou entender tudo. Cara, parei o livro na metade, botei de volta na estante e disse, vou ler sobre Doiver. Aí eu fui ler um artigo, fui ver uma palestra, fui conhecer outras coisas, me dei um tempo, conversei com pessoas que conheciam melhor o autor. Depois de 2 anos, eu voltei pra Doiver. Entendi. Legal. Não, mas... Entendeu tudo agora, né? Não. Continuei sem entender nada? Continuei. Mas eu já entendi um pouco mais, tá ligado? Já tinha uma compreensão melhor do que ele tava argumentando e tal. Quando eu fui ler René Girard, foi um pouco isso. Comecei a ler Girard e não tava entendendo muito bem o que era o negócio. Fui pesquisar, fui ler sobre e tal. Agora, eu entendo o que é Girard. Eu consigo ler Girard, consigo compreender Girard, não extensivamente, meu Deus, o grande entendedor de Girard. Não, mas agora eu consigo ter um contato com o autor e pelo menos compreender o que ele inventou, né? Agora, o que o cara conseguiu inventar, a gente conseguiu entender, é meio humilhante. Então é o grande ponto. Às vezes você começa a ler um autor e percebe, não, esse autor aqui não é pra mim. Pelo menos não nesse momento, né? Eu preciso de uma preparação pra chegar a ele. Quando você vai pra academia, você não começa em qualquer máquina. Opa, vou começar a fazer agora aqui um levantamento terra com 300 quilos num pé só, tá ligado? Você não faz um negócio desse. Pra começar, você começa devagarzinho e vai crescendo. Às vezes você tenta fazer um exercício e diz, isso aqui eu não consigo. Fisgou aqui a espinha, tá ligado? Doeu o ciático. Aí você vai fazer outra coisa, vai pra hidromassagem, vai devagarzinho, hidroginástica, com os veinhos, pra depois fazer uma coisa mais pesada. O mesmo tem que acontecer às vezes na vida de leitura. E isso varia com vários tipos de livro também, né, Iago? Eu lembro quando eu tava começando a ler, quando eu era mais adolescente, eu não gostava de ler. Eu era aquele cara que lia resumo da internet pra fazer prova de literatura, sabe? Eu comecei a ler na adolescência, no ensino médio, acho que foi quando eu comecei a ler. Pois é, eu comecei a ler, eu era analfabeto. Fui alfabetizado já adolescente. Eu comecei a ter prazer nos paradidáticos. O hábito de leitura, né, Iago? Isso. Eu já comecei bem mais tardio, assim. E eu lembro que eu tava conhecendo John Piper e ele citava muito C.S. Lewis e o livro especificamente Peso de Glória. Sim. Eu falei, rapaz, eu tenho que ler esse livro. Aí um amigo meu eu peguei emprestado esse livro pra ler. Rapaz, eu não tava entendendo nada. E assim, eu tava lendo Lewis. Lewis não é tão pesado assim. Mas para alguém tão iniciante em termos de literatura, tava muito difícil pra mim. Era muito mais fácil eu ler uma coisa mais simples, mais, digamos assim, mais iniciante, mais superficial mesmo. Bem leitinho, né? Foi minha experiência com o Piper também, mas foi com o Jonathan Edwards. Olha aí. Eu fui, caraca, ele vive citando Edwards, eu vou ler Edwards. O que esse homem está falando? Sabe? Era muito complexo, as frases meio intricadas. E... Ou tradução, essa tradução tá muito ruim. Vou ler em inglês. Eita. Era pior, eu li um parágrafo e saí com dor de cabeça.
Mas não, velho, isso aqui não é pra mim ainda, tá ligado? Eu não posso ficar dando murro em ponta de faca, tentando levantar um peso que meu músculo não tá preparado ainda. Você tem que conseguir respeitar o teu próprio progresso, muitas vezes. Respeitar seu momento, né? E claro que algumas pessoas têm personalidades intelectuais diferentes, certo? Sim. Tem gente que pega, não, eu não quero saber, eu vou ler aqui até não aguentar mais, vou passar 3 horas numa página, vou ficar lendo pra até entender. E é assim que funciona com você. A gente não tá querendo dizer que isso é errado. O professor da minha esposa não sabia ler alemão, pegou um livro alemão e disse, eu vou ler aqui até entender. E dicionário, cada palavra. E foi, tá ligado? Caraca. Tudo bem, pode ser o teu jeito, você querer brigar com o livro. Mas o que a gente quer dizer é que não é errado você abrir mão daquela leitura em um certo momento. Talvez seja mais sábio, dependendo de você. Você não quer ser um grande intelectual, você é um leitor normal. Porque tem uns abortados malucos. Não, no meu caso, tudo bem. Talvez você não seja normal. Superdotado, enfim. Mas você é um cara normal e tal. Você não precisa se sentir burro, se sentir mal porque teve que abandonar a leitura no meio ou no começo. Talvez você deva se sentir mal, assim, desafiado. Mal no bom sentido, assim. Não consegui, fracassei, é uma falha minha intelectualmente falando. Vou trabalhar pra crescer. Vamos melhorar. Nesse sentido, não de cada... Eu não me dou pro mundo da leitura, vou captar o lote. O terceiro caso é o livro ruim, mas deixa a gente qualificar. Não é o livro ruim do livro fraco. É o livro ruim do livro mal com U. Não é mal com L, tá ligado? O ruim. Indigno. É, aquele livro que defende oposição indigna e você gastar tempo demais com indignidades. A menos que você seja uma pessoa que quer construir produção intelectual em cima daquilo ali, quer refutar alguém, talvez gastar tempo demais com autores e livros que não vão edificar a sua vida não seja algo muito produtivo. A gente já falou em algum outro momento que é importante você ler pessoas de quem você discorda. Sim. Agora, existe um nível de pesagem aí, de qualificação, que você não pode viver só lendo gente com quem você não concorda. É importante você ler aquilo que é diferente da sua posição, daquilo que você discorda, mas você gastar tempo lendo de tudo sobre isso é ruim. E até ao fazer isso, Iago, aquilo que você discorda, você tem que procurar o que é de melhor no que você discorda. Você não vai sair lendo, sei lá, tudo que é marxista. Você pega o mais pop, ou o mais fundamentado, ou o próprio Marx, né? Vai na fonte, procura selecionar pra não ficar lendo de tudo e gastando tempo naquilo que não vale a pena. Eu vou ler tudo que o Ben-Hur escreveu, sei lá, pra poder refutar. Tá vendo? Por exemplo, eu li Kenneth Hagin. Eu li bastante de Kenneth Hagin no seminário. Porque ele foi o fundador do neopentecostalismo, ele representa, assim, o início e a popularização da coisa. Eu queria entender quais eram as bases históricas. Pra mim, valeu a pena como uma pesquisa acadêmica. Agora, o problema é você ficar fazendo leitura devocional da coisa ruim, sabe? Eu não tenho um interesse acadêmico. Eu tenho uma curiosidade. E no processo de curiosidade, eu gastar tempo demais me lambuzando na lama, tentando descobrir que a lama é ruim, comer muito lixo até entender que aquilo faz mal. Que aquilo faz entendeu? mal. Entendeu? Você tem um momento pra comer lixo. A menos que você seja um cara no laboratório analisando o lixo, você pode estar vacilando e ficar comendo demais e acabar sendo até mal chocado por aquilo, criando dúvidas. Porque você às vezes não é muito forte na fé, não tem com quem conversar, porque você gastou tempo demais em cima daquilo ali. Talvez seja prudente, dependendo da fase que você tá na sua vida, não ler muita porcaria. Gastar mais tempo com coisas que vão lhe ajudar. Você passa mais tempo tentando refutar o herege ouvindo heresia do que ler coisa boa que vai abençoar a tua alma. E ser edificado, né? Ok, mas diante desses princípios, né, do que a gente recomenda a não ler em alguns momentos, o que fazer com esses livros que ou são fracos, ou são pesados demais, ou são ruins mesmo, né? Porque existem algumas formas sábias, né? Que são recomendadas de você lidar com livros nessas categorias. Primeiro, leia partes do livro. Tem livro que vale a pena você ler um capítulo ou aquele trecho que trata do assunto que você está estudando. Exatamente. E não necessariamente o livro inteiro. Acredite, nem todo livro você precisa ler do início até o final. Livros de artigos, livros com capítulos muito bem definidos, que não cobram muita coisa nem antes nem depois. Às vezes funciona muito bem. Livros com diversos autores também, né? Verdade. Tem autor que é muito bom naquele assunto, tem outros autores, né, no mesmo livro que às vezes não é tão bom, né? E não vale a pena você gastar tempo ali. Às vezes não é a temática do seu interesse. Às vezes o livro tem várias temáticas e você quer estudar exatamente aquilo ali. Vale muito a pena você ler partes específicas do livro. A segunda orientação sobre o que fazer é... abandone livros. Exatamente. Não é feio parar na metade. Que recomendação doida, né? Mas beleza, hein? É isso aí. Eu tenho um amigo, o André Venâncio, ele disse que quando tá lendo um livro ruim, ele lê até o final como punição por ter escolhido aquele livro. Foi ler isso aí, agora vai ler até o final. Mas às vezes vale a pena, quando você percebe que aquele livro não vai lhe ajudar nem no contra-argumento, né? Porque tem livro que é ruim, assim, que você não gosta do livro, tá com raiva do livro, mas o autor pelo menos é bom. Que vai te ajudar ao menos a conhecer o inimigo. Mas tem livro que nem isso, é perda de tempo, é bobagem, é ridículo, é mal argumentado. Então,
para, sabe? É feio. E às vezes é frustrante também. Você pensa que o livro vai te ajudar exatamente naquele ponto, naquele problema. Quando você começa a ler, é aquele muito do mesmo, você já sabia tudo que o autor vai falar, ó, já Falou. deu. O que eu faço é fazer leitura dinâmica desse tipo de livro quando chega nessas partes. Por quê? Às vezes eu tô lendo muito material que é dentro de áreas que me importam, mas que eu não concordo muito. Então quando eu percebo que a coisa tá entrando num nível de repetição de outras coisas que eu já li, aí quando eu começo a fazer uma leitura dinâmica, eu começo a ler o começo, o meio e o fim dos parágrafos, assim. Eu vou ler a primeira linha, a segunda e a última. E vou com foco, tentando entender o que tá acontecendo e tal. E vou pulando, vou vendo os títulos, os capítulos, as citações, o que é que ele tá, o rodapé do que ele tá sendo citado, pra eu ter uma noção maior do que é que tá acontecendo. Ele tá dialogando com quem, ele tá falando mais ou menos o que, dentro de que temática, de qual perspectiva. Quando eu percebo que o negócio é ruim. Chega uma hora, às vezes, assim, que passa umas páginas e opa, isso aqui é útil. Aí você dá uma freada ali. Freio e começa a ler mais cuidadosamente. Exatamente. Então você tem que conseguir mudar o teu estilo de leitura dentro de cada livro, dependendo do teu interesse, daquilo que você quer tirar dentro de cada leitura. E o tempo é muito precioso. Uma coisa que eu aprendi, Iago, é fazendo, anotando os livros que eu leio, né? Sim. Meta anual, ver o que é que eu li esse ano. Eu comecei a perceber que como eu gastava tempo em livros que não eram tão úteis e livros muito importantes que eu deixava de lado acabavam ficando sem ler. O Tony Hank, no livro Lit, ele traz uma recomendação quando ele fala sobre o que ler e o que não ler, baseado na sua idade. Eu achei muito interessante. Ele fala o seguinte, pega a 100, o número 100, e subtraia da sua idade. Por exemplo, eu tenho 25 anos. 100 menos 25 dá... 75. 75, ok. Aí... Eu fiz contabilidade. Legal. Não se sinto humilhado. Ele recomenda essa pequena formulazinha, né? Pra você ter um critério de quanto vale a pena você ler de um livro até decidir se você deve terminar ele ou não. Ou seja, você pega um livro, eu vou ler 75 páginas. Até a página 75 eu tenho mais ou menos uma noção se vale a pena eu continuar naquela leitura ou não. E por que? Por causa da idade. Porque o tempo passa, né? A gente vai ficando mais velho, não tem mais tanto tempo. Se eu tenho 80 anos, se eu tenho 80 anos, você até a página 20 o negócio esse livro não presta não, vamos ler o que vale a pena. Quer dizer que com 100 anos, se o negócio no título não atrair, nem pega. se o índice não atrair, você não vai. É uma dica, né? Fica a dica aí, se for útil. Em terceiro lugar, tenha um bom critério. Leia com um objetivo. Pra que você quer ler? Quero só me entreter, quero passar o tempo, quero ter uma boa história, quero me instruir, quero criticar. O que é que você quer saber? Por exemplo, eu gosto de conhecer um autor. E o autor tem uma escrita legal, ele tá falando muito do que eu já tô acostumado, muito do mesmo, mas o jeito de ele escrever é legal, tem alguns exemplos que me entretêm ali, eu vou ler assim mesmo, entendeu? Não necessariamente para acrescentar algo no sentido intelectual ou acadêmico, mas em um sentido de lazer mesmo, assim, sabe? Literatura, muitas vezes, é um tipo de leitura que você vai ler pra se divertir, pra acalmar, pra ser, passar um tempo, ser instigado por uma boa história, né? Ser instruído até moralmente e tua criatividade ser motivada e fertilizada por uma boa história. Às vezes, por exemplo, você se propõe a escrever sobre determinado assunto ou preparar uma palestra ou uma aula e você pega aquele livro para ler e às vezes o livro é bom, às vezes o livro tem muito a contribuir em outras coisas, mas não para o seu objetivo. Talvez não seja o momento de você gastar tempo nele, né? Então o objetivo faz toda a diferença. Não vale a pena você sair atirando pra todo lado, porque munição tem limite, né? Uma hora acaba, então atire certo. E eu vou dar uma dica final aqui. Opa! Nem tava no nosso roteiro. Vamos certo? lá, dica surpresa. Dica surpresa. Essa dica aqui eu não sei nem se você vai concordar. Eu vou jogar aqui, certo? Que é uma coisa que às vezes eu faço. Não leia aquilo que os seus amigos já leram por você. Opa! Ó a dicona aqui, certo? Porque às vezes o processo de leitura é um processo em que você vai adquirir certa informação sobre o livro, você vai conseguir entender do que é que o livro fala de forma geral, e às vezes os detalhes para provar aquilo não são tão interessantes. Às vezes o autor vai gastar um tempo na literatura para provar bem, para argumentar bem, para colocar o ponto, para poder convencer aquele que é mais reticente. Mas você não é reticente. Você concordaria já no primeiro argumento. Então, o teu amigo leu o livro por você, já filtrou a informação e te passa numa conversa de 15 minutos. Cara, o livro fala isso, vamos fazer um review pra você. Você já teve acesso àquele livro. Se você vai ler de novo, às vezes você pensa que eu já li isso aqui. Por quê? Porque alguém já leu no seu lugar. Uma cultura de contato com várias pessoas que já leram, que já conhecem certa obra, eles podem te ajudar muito. Claro, existem livros que são extremamente profundos, obras acadêmicas, pesadas, sérias, que você tem que ler. Agora, há outras obras que são mais simples, que não são tão profundas, que às vezes quando alguém resume pra você em 15 minutos de conversa... Já te é suficiente. Já é o suficiente. Então você muitas vezes ganha tempo através daquilo que outras pessoas já leram. Já aconteceu comigo.
A pessoa resumiu o livro pra mim tão bem que quando eu peguei pra folhear o livro, poxa, mas tá tudo aqui. Tem obras que fazem isso, tem outras obras que não dá. É. Claro, eu quero dar uma aula sobre esse tema, eu quero me aprofundar nesse assunto. Aí não, você tem que passar pela leitura. Às vezes você não precisa disso. Às vezes você precisa só de um review. Por que não? Né? E aqui a gente quer, às vezes, lhe ajudar a não ler. É verdade. Certo? Não Sempre- porque o livro é ruim ou outros critérios, mas às vezes porque já te dá o suficiente, né? Pois é, você às vezes vê uma resenha de 15 minutos do livro e, poxa, ele já me deu o que eu queria, estou satisfeito disso aqui, não preciso de mais do que isso aqui. A não ser que, em algum momento da minha vida, eu vá ser instigado a estudar mais isso, aí sim, agora sei que tem aquele livro que fala mais ou menos isso, vou lá. Então, a ideia é poupar o teu tempo e focar a tua vida de leitura através do review. Olha aí. Então se inscreve nesse canal, pessoal. Acompanha a gente aqui, porque a ideia é essa mesmo. Trazer novidades pra vocês, trazer review, trazer Ó. conversas como essa. Foi legal, Iago. Gostei. Olha, foi bacana, foi muito bom. É muito bom estar aqui na casa do Jorge. Opa, é nóis. Olha só. Comente aí o que você achou, qual é a sua opinião sobre isso. Como é que você faz pra não ler? Você fica cansado e fica com preguiça ou você tem objetivo e foco? Será que alguma coisa que não se aplica na sua vida, você acha que na sua vida é melhor fazer de uma forma diferente? Aqui não tem nada escrito em pedra, certo? É. São dicas um pouco mais Dicas gerais. das nossas experiências. Você pode adaptar a sua própria experiência de leitura, aquilo que a gente disse aqui, tá bom? Exatamente. A gente tem vídeo toda terça-feira, 10 horas da manhã, aqui no canal do Review. Se inscreve no canal e clica no sininho pra você não perder os nossos vídeos, a nossa maravilhosa e magnânima equipe aqui no Review. Eita, nós. É Se isso inscreve aí, nos nossos galera. canais. É, Geolê, youtube.com/geolê. E youtube.com/2 dedos de teologia e também youtube.com/review literário. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negada. Falou. Tchau. Ai, ai, que vídeo legal. Que vídeo legal. Que bom, Jorge, que você gostou.